aí. E hoje aqui nós vamos ter o lançamento de um livro chamado Lobo Mau com Dor de Dente. Todos nós já passamos por situações inusitadas na vida, não é verdade? Principalmente os grandes vilões, né, das histórias, e nós veremos nesse lançamento. Então, eu quero convidar aqui ao palco, né, o autor, Daniel Condo, que é o autor do livro Lobo Mau com Dor de Dente, e o querido Roger Mello também, que fará a mediação dessa mesa. Eu quero que vocês possam recebê-los com uma salva de palmas, bem forte. Podem subir. E vamos ver o que nos aguarda nessa história inusitada de um lobo com dor de dente. Obrigado, Igor, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano, aqui na companhia de tantos leitores atentos. E agradecer a Cristina, principalmente, que nos convidou aqui para estar mais uma vez. E ao meu amigo Roger Mello, que aceitou o convite de fazer a mediação e apresentação desse livro. Então, deixa só entrar essa turma nova, aí a gente começa a fazer a leitura deste livro. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Chama-se Lobo Mau com Dor de Dente. Eu vou fazer uma leitura do livro, Roger. Você quer se apresentar, introduzir a turma? Gente, Daniel Condo dispensa apresentações, é um grande escritor, ilustrador, artista gráfico, designer, e a gente, como diz a minha amiga Junco Iocota, o que tem nesse objeto livro, que um dia foi design, foi ideia, foi texto, foi edição, foi ilustração, e quando essas coisas se juntam, vira essa simbiose e não dá mais para separar. É difícil de dizer a que categoria pertence esse livro maravilhoso. É um dos livros mais maravilhosos que eu já vi. Nada de se estranhar, o Daniel Condo tem uma série de livros espetaculares em que ele ilustra textos, poemas, canções de outras pessoas. Ele fez uma série tem feito um trabalho fantástico, um paralelo entre a música popular brasileira, né? Já trabalhou com Lulu Santos, já trabalhou com o Gilberto Gil, enfim, vários, né? E recebeu prêmios importantíssimos. A gente sempre diz, estávamos falando sobre isso, que cada ilustrador e ilustradora brasileira estica um pouco esse horizonte quando ganha um prêmio, como o prêmio que ele ganhou em Bolonha. Aquele era o New Horizons? New Horizons. New Horizons, com um livro maravilhoso, uma obra-prima silente. Não é silente porque tem muito barulho interno, tem muitos sons, né? Mas mudou de muitas maneiras a maneira de se pensar um livro para crianças. A gente está sempre reinventando. E o Daniel é um inventor. E agora, bom, ele teve o livro também da Chapeuzinho, né? Como é que é o nome do livro? Do ano passado, que você ganhou o prêmio também em Bolonha, um dos 7. É o Vermelho Vaidoso. Vermelho Vaidoso. É dificílimo, porque Bolonha tem essa característica de, enfim, as pessoas que se inscrevem para participar dos prêmios, das premiações de livros, são inúmeras. Por baixo, 3.000 pessoas no mundo todo. Então, estar entre os 7 é realmente um feito, mas ele já venceu, enfim. Está sempre ganhando prêmios, mas palmas para ele. É um amigo maravilhoso, é um amigo da Flit. A Flit não larga mais ele, não é, Cristina Figueiredo? Não, eu também, mas tá? Mas, agora, o lance é que vocês estão vendo que a gente está falando de um livro, um tipo de criação que é para crianças, mas, gente, não tem idade. Não tem idade, né? Eu acho que o Daniel, vamos perguntar isso para ele depois. Vamos preparando as perguntas aí. Vamos perguntar para quem ele faz esses livros. Eu acho que ele faz para ele, não sei, tenho impressão. Porque para fazer uma coisa tão legal para o outro, só fazendo como se fosse um segredo muito bem guardado. Então, não tem idade, não é para todo mundo, é incrível. E vejam esse livro espetacular. Obrigado pelas palavras. De novo.
O Daniel esperou a Flit, a quinta Flit, para lançar esse livro. Parceria dele com a Carambaia, né? Porque editores são muito importantes também. O que seria da gente sem os editores? Eu torço para que todos vocês, quando forem grandes e ainda pequenos, tenham amigos como o Roger. Eu acho que vocês estão muito bem acompanhados. Mas acho que o maior prêmio de todos para um autor é quando o seu livro é aceito pelo seu público leitor, quando é aceito pela crítica, vamos dizer assim, né? Ou seja, por quem pensa que entende também, né? E pelos amigos. Então, quando o livro acontece nesses campos de experiência, a gente entende que conseguiu um sucesso, né, Roger? O Roger, que tem vários livros que emplacaram assim, sabe que quando a gente senta para criar, é assim, Deus, dá-me um hit, né? Que o livro realmente ele aconteça e seja uma obra estética que nos dê muita alegria e muito prazer na produção. Mas, deixando de tanto papo, vamos ler o livro. Vocês querem ler o livro comigo? Você segura? Segura. Esse é um livro um pouco diferente, porque ele não abre assim como todos os outros livros que a gente lê. Ele abre assim, de pé, e fala de um lobo mau que tem dor de dente. Então, eu vou me posicionar aqui para poder deixar mais confortável para vocês lerem. Aqui, nessa parte do livro, a gente chama de guarda. Seria a mordida do lobo, né? Você vê que os dentes dele estão espelhados. E começa aqui, lobo mau com dor de dente. Vocês veem aqui a bocona do lobo? Que ela se abre, se fecha. Então, uma coisa que eu gosto muito no livro é trabalhar esse livro como se ele fosse um objeto. E a gente sabe, né, Roger, que nós gostamos muito de trabalhar com guardas, com folders, com formatos diferentes, assim. O Roger é especialista nisso também. Então, assim, lobo mau com dor de dente. O lobo aqui, ó, tá triste. Meu dente está doendo muito. Será que encontro alguém para me ajudar? Quem será que vai ajudar o lobo aqui? Quem ele enxerga ao longe, nesse olho tão grande, são os 3 porquinhos. O lobo encontra aqui os 3 porquinhos. Vocês estão vendo, né? E os porquinhos sempre muito bonzinhos, ele pede uma ajuda. Será que vocês podem dar uma olhadinha? Claro que sim, falaram os porquinhos. Oink, oink, oink. Tá. Aí os porquinhos olham aqui a boca do lobo. Vocês estão vendo? E o que vai acontecer? Nhaque. Ele come os porquinhos. Olha os chapeuzinhos deles voando aqui, tá vendo? Só que continua doendo o dente do lobo. Como que ele faz o lobo? Quem que ele enxerga lá na frente? Os 7 cabritinhos. Cabritinhos, vocês podem olhar meu dente? Como é que faz os cabritinhos? Quando os cabritinhos vão olhar, o que acontece? Nhaque. Olha, não sobrou cabritinho nenhum para... E a dor de dente continua? Quem que ele enxerga lá no fundo? Não, ele enxerga a vovozinha. Vovozinha, você pode olhar meu dente que está doendo muito? O que a vovozinha fala? Sim. O que acontece depois? Nhaque. E o dente continua doendo? Agora, quem que o lobo enxerga? Quem que o lobo enxerga? Vocês podem dar uma olhadinha?
O que acontece agora? Onde foram parar as crianças todas que estavam? E acabou a história, mas o lobo, depois disso, onde que ele vai? E quem que é a dentista deste lobo mau? Chapeuzinho vermelho. E olha aqui, ó, quando ela tirou o raio-x, onde estão todas as criaturas? Elas estão todas na barriga do lobo. Mas eu queria fazer um aviso para vocês não se assustarem. A gente fala assim, ó, nenhum animal sofreu maus tratos na produção deste livro. Então, ninguém sofreu. São animais, às vezes irracionais. Olha aqui, ó, olha que legal também essa parte aqui, ó. Viram? Fala do colofon, que ele me falou o que é o colofon? O colofon é uma parte do livro em que normalmente se explica como se chegou a esse livro, como que a gente criou esse livro e o que nos inspirou a fazer esse livro. E eu falo um pouco das minhas influências do Japão, que me inspiraram a fazer um livro que tem esse formato, né? O design japonês ele tem muito essa coisa angular, né? E muitos dos designers japoneses trabalham com cores plenas, né? Ou seja, as cores são vermelho, preto, amarelo, verde, né? Como vocês podem ver aqui. São cores muito fortes, muito intensas, quase como um sinal de trânsito, né? Ou seja, quando o lobo está olhando aqui os 3 porquinhos, vocês veem quase como um sinal de trânsito, né? Ou seja, não existe muita dúvida sobre o que está acontecendo aqui. Então, o colofon, que é essa parte que o Roger falou, normalmente vai no final do livro, e é uma explicação do autor, como é que ele chegou nessa ideia, na realização, e dados técnicos do livro, como que tipo de letra, como que foi impresso. Então, que tal ler o colofon? Oi? E que tal ler o colofon? Vamos ler. Vocês Com querem vocês, ler o colofon? a leitura do colofon, pela primeira vez na Flit. Então, vamos lá. Este livro é, como você deve ter percebido, um pouco diferente. Já começa pela capa. Normalmente, a gente abre um livro de um lado para o outro. Bom, aqui as páginas precisam ser viradas de baixo para cima. E logo a gente percebe que o livro se transforma na boca do lobo mau, cheia de dentes afiados. Para fazer este livro, eu, Daniel Kondo, me inspirei na arte de 2 designers gráficos japoneses, Iko Tanaka e Kazumasa Nagai. Tanaka me ensinou que podemos usar formas e cores para contar uma história, e que o desenho pode crescer até sair dos limites do livro. Com Nagai, aprendi a desenhar animais com traços bem definidos e angulosos, e olhares bem penetrantes. Você reparou como a expressão do lobo mau vai mudando se ele está com dor, quando ele quer enganar alguém, ou se ele está prestes a te engolir? Este volume homenageia também o mestre Katsushika Hokusai, que manteve viva a tradição do ukiyo-e, que é uma técnica japonesa, um estilo de arte que conta a história do Japão da sua época, do século XIX, e também de criaturas fantásticas, como todos os personagens desta história. Então, este é o Lobo Mau. E agora, eu vou sortear 3 livros para vocês. Quem quer concorrer a ganhar este livro? Gente... É o primeiro colofon aplaudido ao vivo, né? Bom, tá, ele Tá vai distribuindo agora as senhas, os números. Enquanto isso, a gente conversa. Já tem um monte de mão levantada, a gente tem que ouvir essas perguntas. Espera aí que eu vou aí. Sabe quando ele falou do Japão? Minha camisa do Japão. Olha, a camiseta do Japão. Eu acho que eu conheço esse personagem, né? É o Naruto. Naruto, eu já desenhei o Naruto também. Você já desenhou o Naruto? Já desenhei o Naruto. Eu adoro esse personagem. Como é que é seu nome? Arthur Nascimento.
a blusa do Arthur, meu irmão também, ele é desenhista, ele já desenhou, ele tem 11 anos. Que maravilha, hein? E Naruto aqui sempre faz o maior sucesso. Você? Meu nome é Theo e o Naruto é bem legal. Maravilha, maravilha. É um comentário, né? Fala. Não? A galera daí de cima. Ah, é? Fala. Como é que é seu nome? Então, o meu irmão, quando eu vou pra casa do meu pai, ele é do meu pai, né? Aí quando eu vou pra casa do meu pai, toda vez eu falo, ah não, Henrique, de novo Naruto. Toda hora ele quer assistir Naruto, não aguento mais. Eu acho que o Lobo Mal vai ter que comer o Naruto. Será? Fala. Eu vi do Naruto até o último episódio. Não vai ter jeito, vai ter que comer o Naruto. Olha, e o Naruto tá aqui na barriga do Lobo Mal, ó. Olha o Naruto aqui, ó. Tá vendo? O meu irmão Davi, ele todo dia desenha o Naruto, eu vi todos os filmes do Naruto. Maravilhoso. E uma pergunta para o autor desse livro. Eu queria saber com quantos anos ele começou a desenhar e com quantos anos ele começou a escrever. Olha, eu acho que desde que eu me lembro, pequeno, já desenhava e escrevia. Eu acho que a grande diferença entre mim e talvez as pessoas que não fazem a mesma coisa que eu faço é que eu continuei. Então, eu sempre digo para quando me perguntam isso, que sigam desenhando, escrevendo e se expressando, que vocês podem produzir coisas muito bacanas também. 6 anos, pelo que eu me lembro, assim, com os primeiros... Boa tarde, Daniel. Você é um artista completo, né? Você cria história, você ilustra, você que faz todo o design. O que vem primeiro? A inspiração da história? Como que acontece esse processo criativo? Eu acho que sempre começa com uma ideia, e essa ideia vai tomando forma. Só que à medida que ela vai tomando forma, ela acaba acontecendo também no espaço. E esse espaço significa o design do próprio livro. Então, muitos livros como esse, ele depende essencialmente da sua materialidade, do livro, né? Então, aqui eu posso dizer que foi o designer que ajudou o ilustrador. Tanto que muitas vezes eu me pergunto se eu sou um ilustrador que faz design ou um designer que ilustra, né? E eu acho que se confunde, talvez nessa ambiguidade, que seja onde aconteça todo o processo criativo, né? Olha, daqui, diretamente do camarote presidencial. Qual foi a sua intenção nesse filme? Eu amei que ele falou nesse filme. Eu achei também, eu gostei muito. No livro. Lucas. Mas, Lucas. Falei certo. Luca. Olha, eu gostei muito que você falou filme, porque não deixa de ser um filme, né? Eu sei que eu gostei muito, viu? Porque, de uma certa maneira, esses cortes dos olhos, esse movimento da boca, né? Ele vai além do livro como a gente lê. É um livro que se mexe junto com você. Então, acho que ele ficaria entre o filme e o brinquedo também. Eu acho que o Daniel também é meio ator de cinema, né? Porque ele leu bem a beça, né? Calma. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Livro não, livro. Olha, entre a ideia e a execução, eu posso te falar que eu demorei 12 anos. 12? Credo. Quantos anos você tem? 9. Você nem tinha nascido. É que muitas vezes uma ideia ela fica rodando sua cabeça até a hora que ela se materializa. E às vezes depende de você, às vezes você está mais alegre, você faz mais rápido. Entendi. Às vezes você está mais triste, demora mais. Então... Otávio. Mas, Daniel, como é que é isso? Aí você disse que demorou 12 anos. Mas 12 anos você teve ideia, você coloca na gaveta. Porque assim, não é desde 12 anos fazendo, né? 12 anos você...
Não, eu estava na piscina, assim, pulando como um jacaré. E daí eu pensei assim, já pensou se tivesse um livro que pulasse como um jacaré? Foi a primeira inspiração que eu tive. Aí esse movimento de pular como um jacaré me lembrou desse movimento aqui, ó. Né? Às vezes a gente pula na piscina, está fazendo isso. Aí eu falei, se fosse um livro que tivesse isso, o que seria? Um jacaré não teria muita graça, é um jacaré pulando na piscina, né? Mas talvez se fosse um lobo. E a ideia começou em 2012, porque eu lembro até o momento em que eu fiz o rabisco, mas só se realizou neste ano, ou seja, 2012 para agora são 12 anos. Não é que eu fiquei 12 anos pensando, mas às vezes você tem uma gaveta de ideias e você vai resgatando essas ideias, às vezes elas... E ele falou, vou passar, você falou uma coisa muito interessante que é o rabisco. Às vezes a pessoa dá pouca importância para o rabisco, mas o rabisco é fundamental na criação, não é não? O rabisco é o embrião da ideia, né? Eu acho que é a semente ali, né? Você desenha a semente e ela pode brotar muito tempo depois, né? É a total liberdade criativa, né? Daniel, aqui, Jaqueline, eu queria te perguntar o seguinte, você falou que começou a escrever aos 6, a desenhar, né? Quando criança. E quando é que você percebeu que, agora eu sou profissional, agora eu sou escritor, agora eu sou designer? Boa pergunta. Eu acho que quando eu fiz um primeiro estágio num jornal e fui contratado justamente para fazer desenhos nesse jornal. Então, nesse momento, eu senti que já não era mais só um passatempo, um hobby, né? Eu poderia, com esse trabalho, vamos dizer assim, gráfico, eu era cartunista do jornal, comecei assim. Nesse momento, eu vi que eu tinha uma grande aptidão para aprender novas habilidades também. Era o começo da era digital nas grandes redações de jornal. Então, faço parte um pouco desse movimento. Nesse momento, aí, acho que eu me profissionalizei dentro... E o seu primeiro livro? Pode. Meu primeiro o quê? Livro. O primeiro livro que eu ilustrei chamava-se Os Catalépticos, que era um livro feito em Curitiba por poetas que trabalhavam com Paulo Leminski. Então, esse foi meu primeiro livro ilustrado. O Daniel, você é do Rio Grande do Sul, né? De Passo Fundo. Passo Fundo. Mas hoje você mora no Uruguai, né? Vocês moram no Uruguai, em Punta del Este. E você trabalha no museu. Você pode falar um pouco disso também para a gente? O museu é incrível. Eu trabalho... Você fez esse... Eu e minha mulher... Deixa eu só lhe responder essa e a gente já vai. Eu e minha mulher, Adriana, nós trabalhamos como diretores de arte deste museu, criando os catálogos, a parte de sinalização toda do museu. E a grande vantagem de trabalhar no museu é que você realmente trabalha com grandes pensadores da imagem, né? É um museu de artes visuais. Então, a gente já pode dizer que já trabalhamos com Júlio Leparc, que foi um grande mestre assim da arte cinética. Aprendemos muito com isso. Trabalhamos com Cristo, que é aquele artista que envelopa prédios, edifícios e pontes e construções. É Cristo com H. Cristo, né? Então, Cristo e Jean-Claude, né? Porque era o casal. Aprendemos muito olhando para a obra de outros grandes artistas visuais da humanidade, né? Posso dizer que é um museu que tem como primazia trazer grandes artistas visuais do mundo ali. Então, a gente já trabalhou com, basicamente, artistas da América Latina, mas também com muitos artistas europeus desenvolvendo toda a parte de catálogos, exposições e tudo mais. Então, é muito bom trabalhar porque a gente fica sempre inspirado pela arte de outros artistas. É o MACA, né? Museu MACA. Quem quiser entrar no site também, eu recomendo, é belíssimo. O Luca tem mais uma pergunta, depois eu vou para o lado de lá, tá, pessoal? Você fez esse livro inspirado no filme? Não. É que seu colega falou filme. Ele mesmo, foi ele mesmo. É porque não existe esse filme, né? Mas, ainda, mas pode ser que exista em algum momento. Eu achei que você fosse perguntar se ele fez inspirado na sua vida. Também. Responde, foi inspirado na sua vida? Foi isso, foi o filme da minha vida.
Eu também faço livro de papel. Que maravilha! Como é que é seu nome? Alice. Alice, você é desenhista? Sensacional. Então, Daniel, você não quer fazer uma pergunta para a sua leitora Alice? Alice, você pensa fazer um livrinho em algum momento? Sim. Eu recomendo muito que você não perca a sua motivação, que você desenhe todos os dias e no final de um mês eu garanto para você que você vai ter uma boa história para contar para os seus pais e para os seus amigos. Quem mais aqui? A minha irmã, ela gosta muito de livro. Aí eu vou pegar para eu dar para ela. Olha, sensacional. Esse livro ela vai adorar, eu tenho certeza. Ainda mais quando você contar para ela e fazer o lobo mau morder a mão dela. Em quem você inspirou para fazer esse livro? Eu me inspirei nas minhas lembranças das histórias que eu li de Lobo Mau, de como eu queria fazer um livro para crianças, que fosse um livro que pudesse ser brincado, e para que ele fosse um objeto que também pudesse ter um momento de diversão e de riso. Quantos personagens tem o seu livro? São 7 cabritinhos, uma vovozinha, 3 porquinhos e todos os leitores que lerem esse livro. Então, Nossa, aí não tem fim. não- Tem 11, olha, né? Eu queria fazer uma pergunta enquanto isso. Eu sou apaixonado por personagens e eu estou vendo que você é um grande criador, não só um criador, como você pega uma personagem muito conhecida, mas você mostra outro lado. De certa maneira, você inaugura uma nova personagem do Lobo Mau. Como é que é isso? Como é que é o seu mergulho na personagem? Ele passa mais pelo gráfico, ele passa tanto pelo gráfico quanto pelo texto, pelo conceito? Eu acho que essa boca diz muito, assim, né? É um lobo mau mesmo. E foi até uma coisa que a gente discutiu na editora, é assim, será que a gente deixa esse lobo mau tão mau assim? E todo mundo falou que sim, vamos deixar esse lobo bem mau, porque ele engole todo mundo, mas no final não machuca ninguém. Então, assim, parte de uma ideia, né? Vamos deixar esse lobo bonzinho, mas não seria um lobo mau. Então, eu gosto da conversa com a editora, que nós assumimos que esse lobo seria mau, mas não machucaria ninguém. Segundo Marina Colasanti, maravilhosa, ninguém tem o direito de enfraquecer a personagem. E é isso que acontece, né? Se ele ficasse bonzinho, enfraqueceria, mataria, aniquilaria a personagem. Palmas para Marina Colasanti, que sempre merece, maravilhosa. Vamos lá. Esqueceu? Acontece. Você, deixa só ele ali fazer uma pergunta também. Tem gente que já pega o microfone, já se apropria, já é uma coisa maravilhosa. A primeira vez que eu tentei desenhar o Goku, mas eu não consegui. Aí meu tio me ensinou. Eu sou viciado no Goku. Aí eu não falei meu nome é Caio Guimarães. Adorei, Caio. Palmas para o Caio, palmas. Mas faz os seus desenhos, inventa os seus também, que aí ninguém vai desenhar melhor que você. Mas como você fez esse livro? Eu não entendi. Como você fez? Às vezes, porque a gente sabe como é que é, né, Daniel? Mas explica como é que é o processo. Você tem a ideia não... Primeiro eu tive essa ideia, aí depois eu fiz o desenho do Lobo Mau, eu fiz um desenho num guardanapo de papel que fazia isso aqui. E guardei esse guardanapo para não esquecer. Viva o guardanapo. Depois eu fui desenhando, até chegar nesse formato do livro. Mas ele começou com uma ideia, por isso que eu digo sempre, guarde a sua ideia e desenhe. Eu gostei muito do livro do autor. Meu nome é Theo. E o livro é muito interessante, mas é muito legal também. Muito legal. Obrigado. Palmas para o Theo. Obrigado, você gostou mesmo. Lembrou? Eu sou viciado em fazer livro de papel, vendo sempre uma história. Eu também. Quando era pequeno, eu era viciado em fazer livro de papel, e eu juntava os papéis e dobrava ao meio, e grampeava. Sabe grampeador?
eu grampeava as folhas dobradas e contava aí uma historinha. A gente só dobra. O meu nome é Davi Rui da Silva Gonçalves. Muito prazer, Davi. Prazer, Davi, mandou muito bem. Tá? Mas fala uma coisa, você falou uma coisa para mim também, ele falou uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando. Ele falou que ele assumiu o pixel, foi isso? O vetor, né? Vamos dizer assim. O vetor. Bem, eu falei, o pixel é amigo do vetor? Não, claro, o vetor é a setinha. Então, o que significa isso, Daniel? É que assim, é uma evolução do meu trabalho. Eu sempre gostava de pintar com aquarela, com tinta acrílica, com guache. Eu gostava de ter, quando eu vi o livro, esse desenho da cor, que não era sempre a mesma cor, ela ia ficando mais clara, mais escura. E muitas vezes eu colocava textura sobre o trabalho depois que ele já estava pronto, ou seja, ele era digitalizado, eu levava para o computador e terminava ali. Só que depois eu vi que, a partir desse Lobo Mau, eu comecei a gostar de ter o traço reto, de assumir o ângulo, de entender que a própria, vamos dizer, o próprio programa que eu trabalho, que chama assim Design, me dá recursos muito limitados para desenho. E eu assumi esses recursos limitados para fazer narrativas. E eu acho que, a partir daí, a gente consegue ter, talvez, saídas mais inesperadas. Então, a boca do lobo, por exemplo, aqui, essa guarda, por exemplo, ela é uma repetição dos dentes. Talvez, se eu estivesse desenhando com aquarela ou com lápis de cor, eu não conseguisse esse resultado. Então, isso aqui que eu digo que eu assumi, vamos dizer assim, a limitação do programa para fazer uma narrativa mais poderosa, muitas vezes. Olha, Emanuel quer falar uma coisa aqui. Fala, Emanuel. O livro dele é lindo. Uau! Palmas para o Emanuel. Muito obrigado. Muito obrigado, Emanuel. Nossa, isso é só o que você quer ouvir, né? Esse é o maior prêmio de todos, né? Maior presente. Eu também acho. Esse livro realmente é incrível. Vamos lá. Quem aqui? Eu me chamo Alice. Eu gosto muito de fazer livrinho de papel, por causa que, desde pequenininha, de 6 anos, eu gostava de fazer um livrinho de papel para me contar para papai e mamãe. É isso mesmo, eu era igual a ela. Eu fazia, desde pequeno, aos 6 anos de idade, livrinho de papel para ler para meu pai e minha mãe. O meu nome é Helena, eu tenho 7 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu pedi minha mãe para poder comprar folha. Eu estava desenhando tudo, aí eu fazia um livro, depois eu guardava no dispense para mim poder doar depois. Mas só que eu lia também. Sensacional. Quer dizer, a galera que produz muito livro, né? Eu tenho 2 perguntas para te falar. Você fala japonês? Não, não falo japonês. Sei falar um pouco. Fala, então, alguma coisa para gente. E coreano? Eu não sei também. Mas é maravilhoso. Ele falou uma coisa maravilhosa aqui, eu queria que depois ele falasse um pouquinho mais, que ele falou de uma técnica japonesa. Eu estive no Japão e visitei um dos últimos ateliês de ukiyo-e. O que é o ukiyo-e? Explica, porque isso é uma coisa incrível. Ele falou de um cara que é o Hokusai, que desenhou a onda, entre outras coisas, que é uma grande referência. Fala um pouquinho do ukiyo-e e do Hokusai. O ukiyo-e, na tradução literal, ou numa tradução livre, seria pinturas do mundo flutuante, né? Ou seja, era uma representação que essa classe de artistas, né, artesãos, que eles se chamavam, eles reproduziam as cenas do Japão do século XIX. Cenas assim, a mãe trocando fralda do bebê, o cara cortando bambu. Crônicas da vida privada. Exatamente. Eram instantâneos, assim, crônicas, né, visuais, só que extremamente bem elaboradas. E elas foram, vamos dizer assim, embalaram todo esse século do Japão de grande produção, grandes ateliês de artistas que faziam na madeira vamos dizer assim, essa representação da vida do Japão. E esses grandes mestres inspiraram toda a nossa produção ocidental a partir do momento em que o Japão abriu suas portas e começou a dialogar com o Ocidente.
Então, curioso assim que muitos móveis que vinham do Japão vinham embrulhados nessas folhas, Papel de arroz, né? papel de arroz, mas também outros tipos de papéis que eles trabalhavam. Eles embrulhavam o mobiliário e chegava na Europa. E uma pessoa que se inspirou muito nesses papéis de embrulho do Japão, que era o Kyoe, foi o Van Gogh. Então, Van Gogh se diz muito inspirado pela arte japonesa, porque contemplou a arte meio de contrabando, assim, vindo, protegendo o móvel, uma coisa. E o ukiyo-e, ele é um tipo, né, Daniel, ele é uma gravura, né? É uma gravura em madeira. Em madeira, É uma... detalhadíssima, e são várias entradas, porque imagina que cada cor é uma madeira diferente que entra Exatamente. num molde. Num molde, daí passa a folha, levanta, coloca outra, passa a folha, levanta. E fizeram coisas incríveis, como degradês, que é dificílimo de fazer, né? Sabem o que é o degradê? O que é o degradê? É tipo papel, eu sei. É uma cor que começa azul e vai ficando amarela, verde, vermelha. É quando a cor vai tendo transições muito bonitas, assim. Isso é muito difícil de fazer na gravura. A minha irmã, ela falou assim que quando eu chegasse da escola, ela ia lá no meu quarto para ela poder desenhar comigo, para a gente poder fazer livro de papel. Maravilhoso. Eu adorei que eu ouvi tanto livro de papel aqui, É. a obsessão com o livro de papel que a gente tem. Será que o livro de papel ainda é uma coisa, talvez, o livro não de papel não deu muito certo, Daniel? Eu prefiro de papel, porque quando a gente trabalha o livro como objeto, eu acho que quando a gente é criança, a gente consegue ver o livro de papel como objeto de brincadeira. Eu sou muito fã do livro como um objeto de leitura. Para mim, tem muita tecnologia dentro de um livro. Tem um pensamento de uma pessoa condensada em algumas páginas. Olha que incrível isso. Eu não trocaria nunca isso aqui por Mas uma você tela. faz impressões enquanto você está desenhando no computador? Ou você se surpreende com esse livro de papel que surge, que vem da gráfica, que vem da Carambaia? Que, aliás, é uma coisa também que eu quero que se comente. Pela primeira vez, a Carambaia faz um livro para crianças, né? Esse é o primeiro selo infantil da editora Carambaia, que é uma editora que tem como primazia uma sofisticação muito grande na sua produção editorial. Então, são livros muito bonitos, livros de capa dura, livros que têm sempre um acabamento diferente. E não poderia ser diferente no primeiro infantil lançado por eles. Me sinto muito honrado de ter sido escolhido ali pela curadoria da Carambaia, que é uma editora que eu admiro muito. E agora vem uma sequência de livros. Esperem por coisas muito bonitas que virá. Fala, você tinha. Depois você. Eu chamo Theo, eu tenho 7 anos. Ô, Daniel, o seu lobo ficou muito bonito. Ele estava com dor de dente. Aí, depois, ele comeu todos os personagens e ficou com dor de barriga. Sensacional. É verdade. Podia fazer um outro livro agora, o Lobo Mau com dor de barriga, né? O Theo fez uma resenha espetacular. Você... Eu queria saber qual que é a inspiração. Tipo, alguém te inspirou, falou assim, vai lá, você vai conseguir. O que me inspirou foram as histórias todas que eu li em toda a minha vida. Em algum momento, elas misturadas e chacoalhadas aqui dentro da minha cabeça, acontece isso, de vez em quando. Então, esse livro, eu acho que é uma soma de tudo isso que eu li, vivi, experimentei e comi também, né? Por que não? E foi comido. O que é fantástico também, olha, ele está aberto, né? Olha só, tá vendo? Existe um prazer sádico aí do autor. Mas que legal como as crianças gostam. Tinham várias crianças se contorcendo na hora que eram digeridas pelo lobo, né? Nhaque, né? Ó, nhaque. Você queria perguntar? Eu tenho uma prima que sempre faz livro de papel, mas não é muito fã, não. Faz livro de papel. Mais uma livro de papel. Vamos fazer o sorteio agora, gente? Quem quer ganhar o livro? Sorteio.
Eu vou sortear 3 livros. Quem quer ganhar, levanta a mão. Tá. Roger, você quer sortear o número? Eu quero que o meu amigo aqui dê sorte. Vamos lá. Que número você pega aí, Roger? Vamos lá. Nossa, tem uma cola. Será que é o suco digestivo do lobo? Esse não tem nada, hein? Tá em branco. Vamos pegar o outro. Vamos lá. Todo mundo com seu número? Dos dois lados é a mesma coisa, né? 96. 96. Eu! Quem é o 96? Aê! E você tira o outro, tira o próximo. Para não ter nepotismo. Aconteceu comigo também. Aconteceu comigo também. Ê, palmas! Como é que é o nome dos vencedores aqui? O seu nome é? Que eu acho que... Sou Jaqueline. Jaqueline, parabéns. E você? Samuel. Parabéns, Samuel. Palmas para Samuel. Palmas para Jaqueline. Ainda tem mais um, é isso? Samuel, pega. Samuel, pega aí. Peçam para ele autografar, tá, gente? Número 103. Aê! Já veio vendo. Foi muito bom. Como que é seu nome? Cauã. Palmas para o Cauã. Todas as crianças. Todas as crianças. A época do microfone. Palmas, pessoal. Palmas para o Daniel. Muito aplauso.